Roll another blunt. Yeah. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Então, respondendo a sua história que o senhor contou sobre o passarinho que está preso numa gaiola, ele vai ter do bom e do melhor, ele vai ter de tudo, né? Certo? Porém, a única coisa que ele não pode fazer é não voar mais, é não ser livre, né? E a resposta que eu tenho para dar para o senhor é o que? A vida enclausurada, ela pode ser boa, certo? Ela pode ser boa. Você tá ali, você tem o do bom e do melhor, você tem comida, você tem água, você tem tudo, certo? Porém, você não vai desfrutar da vida lá fora. Por que você não pode ter tudo isso lá fora, né? Também, nesse caso, a segurança. Porque a segurança, ela é o quê? Você pode estar tanto seguro, tanto dentro de uma gaiola, quanto fora de uma gaiola. É uma incerteza que a gente tem, né? A vida é uma incerteza que a gente tem, né? Por quê? Porque, vamos supor, a liberdade, ela tem um preço, né? A liberdade, ela tem um preço. Você tem que estar disposto a correr esse preço. Que é o quê? É você submeter a riscos, né? A fome, a sede, né? Porém, mesmo você submetendo a tudo isso, você vai ter uma vida que você vai poder desfrutar. Você vai poder ter uma vida que você vai poder conhecer novos caminhos. Conhecer novos obstáculos, novas pessoas, tudo, né? Você vai ter um livre-arbítrio para fazer isso, né? Porque, se parar para pensar, todos nós vamos morrer. Todos nós. Seja daqui 1 ano, seja daqui 2 anos, seja daqui 10 minutos, né? Ninguém sabe o dia e nem a hora da sua morte. Porque se a gente soubesse, ficaria mais fácil, né? Vamos aproveitar tudo hoje porque amanhã eu vou morrer. Mas nesse caso não é assim, né? Não é assim por quê? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora exata. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui 10 anos, né? Um exemplo que eu quero dar também é o que? Se, por exemplo, a gente acredita muito no nosso país, na nossa economia e tudo. Mas e se o país quebrar? Se o país entrar num colapso, né? As pessoas que trabalham, por exemplo, servidores públicos, eles têm a certeza, né? Eles têm a certeza que eles não vão ser mandados embora, que eles não vão ser demitidos. Mas e se o país quebrar? Será que eles não seriam demitidos? Né? Ou até mesmo iriam trabalhar, porém sem receber? Eles têm a liberdade, certo? Porém, é um preço a se pagar se algo do tipo acontecer, né? Você está seguro, mas você não voa, né? Você não conhece a vida, você não desfruta a vida, né? E não existe uma estabilidade, na verdade, né? Você nunca vai estar estável. Ou você tá lá, ou você sobe ou você desce, ou um dos dois. Você nunca vai ficar só naquela vida, só naquela coisa. O exemplo desse pássaro é o que? O dono dele tá todo dia ali, dando comida, dando alpiste, todo dia certinho. Mas tem um gato lá fora que quer comer aquele passarinho, né? Mas aí, um belo dia, esse dono ele esquece de dar comida para esse passarinho. Ele morre, o dono morre, certo? O dono morre e aí esse passarinho ele vai morrer de fome. Ele tinha tudo lá dentro, mas ele morre de fome. Ou senão, o dono dele acaba deixando a sua gaiola um pouco aberta, a janelinha aberta. E o gato vai lá e apanha ele, né? Ele tinha tudo lá dentro. Porém, se o dono deixasse ele voar, deixasse ele viver a vida dele, certo? Você teria o quê? Ele teria conhecido novas coisas, novos ares, e não teria acontecido isso. Poderia acontecer lá fora? Poderia acontecer lá fora. Porém, ele já teria desfrutado, ele teria conhecido como que é. Não ficaria naquela caixa, como se dizer assim, né? Porque a gente tem muito medo de morrer, né? E a gente tem muito medo de dar errado as coisas. Só que pra gente saber se vai dar errado ou não, a gente tem que tentar. A gente tem que tentar fazer, tentar ir pra frente pra ver, né? E pra isso, a gente tem que ser livre, a gente tem que ter a liberdade. Porque como a gente vai ter a liberdade e não vai tentar novos ares, tentar novas coisas, né? Porque se a gente não tenta, a gente não vai saber, a gente não vai ter a certeza, a gente vai ter aquela insegurança, a gente vai pensar, e se? A gente vai sempre colocar um e se? E se eu tivesse tentado, né? Porque a liberdade, ela tem um preço.
Ela tem um preço, só que as pessoas, elas têm muita incerteza. Elas têm muita incerteza, né? Então, respondendo a pergunta do senhor, é possível viver uma vida direcionada? Sim e não. Porque vai depender muito do seu ponto de vista, né? Vai depender muito do seu ponto de vista, vai depender muito do que você quer fazer. Você quer estar ali, porque todos nós vamos morrer. Seja dentro de uma gaiola, ou seja liberto, com liberdade, né? No nosso curso é assim, no nosso curso de administração é assim. A gente está ali dentro hoje, vamos dizer assim, mas a gente pode sair, a gente pode ver novos ares, ver novas coisas, né? É um leque que você vai abrir para você novos caminhos, para você tentar novos caminhos, para você conhecer novos caminhos, né? Tentar novas coisas, né? E é isso que eu tenho para falar, professor. Porque a vida, ela tem que ser aberta. Você não pode ficar só numa gaiola, numa caixa, né? A vida, ela tem que ser aberta para novos ares, para você conhecer. Porque só assim nós vamos entender que o que realmente queremos, o que queremos fazer, o que queremos adquirir, né? Então, é só com a liberdade. A liberdade tem que ser para todos, por quê? Porque só assim a gente vai saber o que realmente a gente quer. Se a gente lá na frente a gente quebrar a cara, a gente vai saber, não, pelo menos eu tentei, pelo menos eu fiz, né? Então só assim pra gente ter a certeza, pra gente saber realmente o que a gente quer. E nesse meu ponto de vista, esse passarinho ele não deveria ficar dentro dessa gaiola, ele deveria ser livre para conhecer novos ares, conhecer novas coisas. Por quê? Porque assim você vai adquirir experiência, você vai abranger vários conhecimentos, certo? Essa é a parte, assim, do meu ponto de vista que eu penso, né, professor? Porque um ponto, professor, que a gente pode usar até de exemplo agora, né, foi a pandemia. Como que a gente iria imaginar que ia ter uma pandemia, ia ter o Covid, certo? Porque é uma coisa repentina, né? E sobre isso, é uma coisa assim que a gente tem que olhar e ver que não é nada programado, né? Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não tá. Então nada é programado, nada é por acaso, vamos dizer assim. Tudo tem um porquê e tudo tem um motivo, né? E é isso, essa mensagem que eu quero deixar, né, para o senhor, que a vida ela é estável, ela não é estável, corrigindo, né? Ou você tá lá em cima ou você tá lá embaixo. Ou você corre o seu risco ou você fica na segurança. Você tem a liberdade, você tem a prisão, né? E por isso a gente tem que escolher, porém, temos que escolher uma coisa que vai abranger tudo. No meu ponto de vista, tem que ser a liberdade. Porque com a liberdade a gente vai conseguir conhecimento, adquirir conhecimento, novas coisas, né? E só assim a gente vai ter a certeza ou a incerteza do que a gente realmente quer, certo?